Olá, pessoal! Estamos diretamente aqui dos estúdios do jornal O Expresso para mais uma edição do nosso programa O Expresso Entrevista. E hoje estou tendo a felicidade de receber aqui nos estúdios do nosso jornal o Diego Fernandes Ferreira, 36 anos, educador e empreendedor social. Posso chamar de Diego Din? Pode, todo mundo já conhece por Diego Din, acho que fica até mais fácil mesmo. Mais fácil, né? Mais Porque fácil. Diego Fernandes Ferreira, com todo respeito, o nome aqui, né? Da sua família aí, né? Do nosso amigo Fernandes, seu pai, né? Mas vamos Diego Din, que é mais prático, né? Mais prático, mais Tá prático. certo. Din, você tem um trabalho aí principalmente muito ligado ao meio ambiente, certo? Eu vou pedir licença para você, queria que a gente falasse aí, batesse um papo sobre essa questão muito importante para nós, até mesmo nós capão-bonitenses e cidades que são do entorno, que tem uma importância ambiental. Vou fazer aqui os nossos patrocinadores e depois vamos bater um papo sobre a sua experiência muito legal que está tendo aí sobre o meio ambiente. Tudo bem? Perfeito, perfeito. Muito bem, o meu amigo Luiz, vamos aí bater um papo aí, vamos falar dos nossos patrocinadores, Luiz. E aí, esse é o Bruno do Cimento. Se você quer construir ou reformar, procure o Bruno do Cimento. O Bruno do Cimento tem todos os materiais básicos para a sua construção: cimento, cal, argamassas e tudo o que você precisa para a sua reforma ou construção, e com os melhores preços da região. A matriz do Bruno Cimento fica aqui em Capão Bonito, na Avenida Santos Dumont, e o telefone é 15997398857. O Bruno Cimento também tem filiais em Botucatu, Ponta Grossa, Marília e Siqueira Campos. Olha, o Bruno do Cimento levando o nome de Capão Bonito para todo o estado de São Paulo e também para o vizinho estado do Paraná. Muito bem, já falamos aí do nosso Bruno do Cimento, agora vamos falar aqui do café da manhã do Hotel Baguaçu. Você saiba que o café da manhã do Hotel Baguaçu não é somente para hóspedes, é também para as pessoas que queiram ir tomar o café sem pernoitar no Hotel Baguaçu. Então aproveite esse delicioso café da manhã, faça sua reserva por 99807-2845 e delicie-se com esse delicioso café da manhã do Hotel Baguaçu. O telefone é 99807-2845. E temos aqui também o Analab Laboratório de Análises Clínicas, cuidando da sua saúde com precisão e carinho, com 2 unidades aqui em Capão Bonito, uma na Rua Silva Jardim 597 e outra na Avenida Elia Jorge Daniel 219. Faça você também seus exames no Analab Laboratório de Análises Clínicas. Muito bem, fizemos aqui o nosso patrocínio. Essa entrevista está sendo transmitida pelo Facebook do Jornal O Expresso e também no nosso canal no YouTube, que é @Jornal O Expresso CB. Então nós podemos aí ver esse bate-papo. Todos que queiram ver o bate-papo nosso aqui podem fazê-lo pelo nosso Facebook e pelo nosso canal no YouTube. Muito bem, Din, você tem 36 anos e você é músico, né? É um educador e empreendedor social, né? Você dá uma atenção muito a essa questão social e ambiental, certo? E faz trabalhos aqui em Capão Bonito, é isso? Isso, também tem alguns trabalhos aqui na nossa região, né? Porque, na verdade, esse histórico dessa ligação, trabalhar com a questão ambiental, não seria possível se eu não estivesse nessa região, né? Porque certo. estamos aqui no maior fragmento de Mata Atlântica preservada, né? Um dos últimos pedaços de Mata Atlântica que ainda preservado, existe, né? Está na nossa região, né? Então, e temos aqui, além disso, pessoas bem importantes que foram, assim, na passagem da minha vida, que me ajudaram muito nesse processo. Então, tem essa relação. Quem que você quer falar desses pessoas? Acho que dessas pessoas aí que nós temos aí, o próprio Thiago Confort, que está na região, que é da gestor do Parque Tervales. Certo. O Instituto Refloresta também é um espaço importante.
O próprio Ezer, que esteve na FATEC, entre outros Sim. professores da FATEC, né? Você fez FATEC ou não? Fiz FATEC. Fez FATEC, né? fiz E isso aí também. estimulou você a trabalhar com ambiental. Com a certeza, situação ambiental. com certeza. Foi E algo essas bem pessoas te importante. ajudaram, te abriram o caminho, te deram algumas dicas. Sim, porque ali na época, Marcos, quando eu iniciei, eu tinha um grupo de amigos, até um pouco antes da FATEC, que morar no interior para um jovem não é uma coisa simples, né? Não. As coisas chegam, às vezes, em momentos diferentes, né, do que chega Sim. numa capital. Então, tínhamos essa impressão de que a cidade não tinha muita coisa a nos Sim. proporcionar, né? Sim. E nessa busca, o Rafael, advogado também, Rafael Almeida, Sim. acabou de escrever o livro da Sim, da Revolução 32. Rafinha. Rafinha, começamos junto ali na época e com outros amigos, o que nós temos em Capão? E aí começamos a buscar a história, né? Uhum. Fomos descobrindo melhor e começamos a andar por essa região, né? Por esses bairros rurais, com essas histórias. Então ali foi ali o momento de perceber que aqui tinha muito mais do que a gente esperava, né? Na verdade. Agora, você fez um trabalho aí em conferências em escolas municipais, né? E como é que é esse trabalho nas escolas aí municipais e estaduais de Capão Bonito? Sim, então, tem um programa, uma política pública nacional que chama as Conferências Infantis Juvenis de Meio Ambiente. Uhum. Elas começam nas escolas, elas têm a fase estadual e a fase nacional. Então, quando eu Certo. conheci na época, quando começamos a trabalhar com um grupo de jovens, fizemos um jornal, o Jornal Freguesia Velha, que você sabe bem, né? Fizemos na época. Sim. Ô, vocês são lutadores, hein? Fazer jornal nossa, não é sim. fácil, não. Não é fácil. Você sabe muito bem disso, Nossa como né? Senhora. E vocês têm a página do Freguesia Velha que você também contribui, Sim, certo? contribuo, sim. Para quem não sabe o que é o Freguesia Velha, é uma página aí, os meninos aí, que preservam a natureza, preservam a nossa história, eles publicam muitas fotos e fatos legais da nossa história, que é importante a gente preservar a nossa história, né? Exatamente. Tá. E a partir desse jornal fomos convidados a fazer parte de um grupo chamado Coletivo Jovem de Meio Ambiente. Certo. E falaram, olha, vai ter umas conferências nas escolas, começamos a participar, isso em 2009, 2008, por aí. Certo. E desde então começamos a acompanhar, né? Nos últimos anos aí também tenho acompanhado as escolas, principalmente escolas municipais, para ajudar a fazer essas conferências, né? Certo. Então vocês apoiam, estão junto e dão Sim, um caminho. sempre estou trabalhando com professores, com a diretoria regional de ensino aqui, tanto de Apiaí quanto de Itapeva, sempre parceiro, sempre fazendo tá. trabalho com Tá. as escolas aí. E como é que surgiu também, o Jim? Porque esse trabalho com as escolas é fundamental que a conscientização começa nas escolas, né? Exatamente. Então vocês acabam trabalhando os adolescentes, crianças e adolescentes, da importância de preservar a natureza, né? Para que ela possa, que o desenvolvimento acontecer, mas em harmonia com o meio ambiente, né? Agora, além disso aí, vocês têm um trabalho muito legal que é a Associação de Amigos do Parque Estadual Intervalos. Conta um pouco dessa história para nós, como surgiu e qual é o objetivo dessa associação. Sim. Essa associação ela surge um pouco antes da pandemia. Sim. O pessoal de Intervalos, de modo geral, tanto os guias, os monitores, os pesquisadores, são sempre pessoas muito próximas, né? Sim. Em algum momento das jornadas a gente sempre se encontra e essas conversas que sempre tinham ali, dos cursos que tinham, poxa, seria interessante que tivesse um espaço para que se formalizasse um grupo, né? Sim. Pensando aí em outras associações que já existiam com outros parques, principalmente do estado de São Paulo, né? E decidimos juntar tanto os pesquisadores quanto moradores do bairro Boa Vista, que está ali na região de Intervalos, Sim. os monitores, os guias que estão ali também, outros funcionários, né? E a proposta de montar essa associação, ela foi super trabalhosa para a gente conseguir organizar, porque cada um tem suas demandas, né? Sim. Mas ela conseguimos se organizar para ela existir. Hoje ela está ativa, tem vários trabalhos voltados para a área ambiental, para a área de educação ambiental dentro do parque, com muitas parcerias. Desde quando ela foi criada efetivamente a associação? Ela foi... que a gente conseguiu formalizar ela mesmo foi em 2022. 2022. Mas nós iniciamos aí o trabalho em 2018, a pandemia atrapalhou bastante, né? Então, em 2022 vocês conseguiram formalizar. Exatamente. E desde 2022 tem uma associação formalizada Com de amigos trabalhos do Parque Estadual Intervalos. Isso, fizemos ali uma... Também visa defender o parque, né? Visa defender o parque, principalmente porque havia na época uma
uma questão assim que todo mundo estava um pouco preocupado, que seria essa ideia das concessões dos parques, né? Sim. De que forma seriam essas concessões para esses espaços, de que forma seria Tudo utilizado. bem, concessão pode acontecer, mas tem que ser discutido com a comunidade. Exatamente. E ter uma associação formalizada, isso facilita Certo. por vias institucionais de fazer A parte desse discussão de processo. sistemas, né? Exatamente. E nós temos um governo estadual que é privativista, né? Vamos lá, ele privatizou Exatamente. a Sabesp, né? Então, que todo mundo achava uma coisa complicada e ele fez essa privatização, então fazer aí com as concessões dos parques também não está muito longe. E essa ideia da concessão, como é que tá? Tá em pé ainda no governo? Então, ainda tem essa perspectiva, né? Certo. Há um caminho para que isso aconteça, mas ainda não é algo que está muito Não tá próximo de definido, acontecer, né? Não está definido, mas ainda... Tá. Bom, então essa associação, ela discute vários problemas, mas principalmente está apta se houver aí algum tipo de, vamos dizer, de concessão, privatização dos parques, né, do uso dos parques, haverá uma participação da Associação de Amigos do Parque Estadual Intervales para que possa defendê-lo aí, defender os interesses regionais e de preservação ambiental dele, né? Exatamente. E também ela tem algo de interessante, porque há uma distância, às vezes, de um morador local com os pesquisadores, e não é proposital, mas é por questão mesmo do nível de trabalho que os pesquisadores têm, de vir aqui, fazer todo o estudo e voltar. Sim. Então, ela também aproximou muito, né? Tanto Sim. os guias com os pesquisadores e a comunidade local. Isso a associação ajudou a aproximar comunidade local e pesquisadores. Exatamente, porque foi construída a várias mãos, né? E essa ponte surgiu ali. Através da associação. Exatamente. Tá. Jim, você também participou de uma conferência interessante, que foi a Conferência Infanto-Juvenil do Meio Ambiente, que foi feita em Lusiânia, Goiás, né? Isso. Conta para mim como é que foi essa participação aí e por qual o motivo dessa conferência. Então foi uma conferência nacional, né? Uma conferência nacional. Ela tem várias etapas, Marcos. Mas ela surge em 2003, quando a Marina Silva ainda era ministra. Certo. E ela, ali naquele momento do 2003, aquele boom da perspectiva do governo ali de ter várias conferências ou espaços de conselhos, né? Certo. E ela criando ali uma Conferência Nacional de Meio Ambiente. A filha dela questionou ela: mãe, mas por que a gente não vai brincar no parque? Ela: estou trabalhando, é um negócio pensando sobre o futuro, né? E a filha dela falou: você está pensando sobre o futuro, por que não está trabalhando com as crianças? E aí a Marina cria, né, junto com uma equipe, com a Raquel Trajber, que é uma pessoa super importante também, Marcos Sorrentino, são pessoas que ainda têm uma atuação muito forte na construção teórica da educação ambiental no Brasil. Então eles criam ali esse formato e a conferência ela começa, a ideia de acontecer na escola. A escola ela pensa um projeto com uma temática, escolhe um representante, é um jovem de 11 a 14 anos. Certo. Tem as fases estaduais, que eles vão também lá, selecionam mais alguns jovens que vão ser a delegação de cada estado. E vão para a fase nacional, que lá eles fazem um trabalho ali bem interessante, né? Nesse ano eu atuei como, tanto eu quanto a Joana, filha do Zé do Jeep, que você conhece também, com a Sônia, que tem um trabalho também muito interessante. Espetacular. Fomos aí os dois, aí, os consultores do MEC. Você e a Joana. Consultores do MEC para acompanhar o estado de São Paulo no processo. Então pegamos desde as escolas, tanto em Ribeirão Grande quanto Capão Bonito, do estado inteiro, né? Acompanhamos e avaliamos aí. Criamos a metodologia junto com a Secretaria Estadual também para a Conferência Estadual de Meio Ambiente, Jovens, também que aconteceu aqui. Daqui acompanhamos a delegação, né? Certo. Ela como jovem facilitador e eu como acompanhante dos jovens lá, né? Acompanhante dos jovens, certo. E foram para Lusiânia, é isso? Lusiânia. E lá o tema foi justiça climática, certo. Que é um tema em educação e justiça climática, né? Quando foi essa conferência? Ela foi entre o dia 9 a 15 de outubro. Certo. Isso aconteceu, né? Certo. E como é que foi lá? Qual era o tema que você falou? Educação e justiça climática. Educação e justiça climática. Então foi um tema assim, lá é interessante porque são jovens de 11 a 14 anos do Brasil inteiro, todos os estados são delegações. E cada um com uma realidade diferente. Totalmente diferente, indígenas, quilombolas. Certo. Do sertão do Nordeste, todos, certo. Do Centro-Oeste, agrícola, né? Exatamente, que é uma fronteira agrícola. Totalmente diferente, né? Jovens totalmente diferentes, uma diversidade enorme, né? E a terceira conferência acompanha, né? Certo.
E lá, assim, é incrível você ver, né? O formato como os jovens, eles já vão muito aptos para o que eles estão a preparar, com projetos já acontecendo nas escolas, então Sim. é fantástico. Essa última conferência, ela teve uma participação muito grande de indígenas, principalmente indígenas quilombolas também, PCDs também, teve um grupo muito grande. Abriu para PCD também. Sim, dessa vez foi mais, acho que teve até uma abertura maior, a forma acessibilidade como foi. maior. Exatamente. Que é importante, né? Exatamente. Porque foi levado também esse tempo que quando se fala de justiça climática também você entra nessas questões, né? Agora, viu, Dinho, deixa eu perguntar um negócio para você. É lógico que a delegação paulista, nós temos aqui algumas aldeias, mas o nosso impacto como indígena é muito pequeno se comparado com a região norte. Como é que foi o contato dos nossos estudantes aqui com esse pessoal da representantes de regiões como o norte, que tem provavelmente um grupo de indígenas grande? Como é que foi isso aí? Então, e foi interessante, Marcos, sabe que na conferência estadual, no estado de São Paulo, nós temos uma participação muito grande de indígenas, né? Então, os nossos indígenas, eles estão principalmente nas regiões litorâneas, né? Então, você vai ter muito Guarani-Mbiá. Certo. Aqui no litoral sul, né, e no litoral norte, você tem ainda uma presença de aldeias indígenas, exatamente. Né? Tem uma aldeia aqui que fica dentro do Parque Estadual Intervalos, mas já mais próximo de Eldorado, né? De Eldorado, mas né? tem algumas ali, mas é menor comparado com as outras regiões. Não sei se você sabia, pelo censo, Capão Bonito tem 40 indígenas. Pelo censo, eu vi pelo isso aí. Pelo censo. Mas aí não consegui. Ô Luizinho, você deixou uma caneta pra mim com distintivo do Corinthians? Você fez isso aí de maldade comigo, hein? Agora que eu botei reparo, Diego. Não agora tem problema. Depois do 4-0 nosso com a LDU, põe a caneta do Corinthians, não tem problema nenhum. Eita, meu Deus do céu. Mas aí, vamos falar. Então, essa questão do indígenas aí. Tem, mas quando eles chegaram lá, principalmente da região norte, mesmo como você disse, havia muito mais, né? Sim. Foi muito diferente para eles aqui, sim. Porque é uma realidade. Embora nós tenhamos aldeia indígena no litoral, os nossos habitantes de aldeia indígenas, eles estão praticamente já envolvidos com a comunidade, né? Porque não tem como, as distâncias são menores. Sim. Né? As aldeias ali funcionando no formato mesmo, como foi tradicional, mas é outro formato de contato. Inclusive, a gente tem menos... menos normal você ver, né? No norte, até eles chamam, né, parente, né? Uma parenta, um parente que tem... Os indígenas ali, eles têm também, mesmo estando... Essa vida mais tradicional é mais comum, né? Então, a delegação paulista foi bem interessante para eles ver chegar e ver o pessoal da região norte, que certamente estava com uma delegação maior de indígenas, com maior certeza. De indígenas, né? Bom, e essa conferência foi muito importante, parece que o presidente da República, a ministra Marina estiveram presentes, é isso mesmo? Sim, o ministro Camilo também esteve lá. Camilo Santana da Educação, certo. Sim, porque na verdade a nível de se você olhar, nós estamos aí às vésperas da COP30, né? Então ela, ao mesmo tempo que o governo também vem atuando com a questão da exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas, que isso a nível internacional, do olhar internacional, não é muito bem visto, né? Poderia ser algo assim, uma contraproducente, né? Uma incoerência, exatamente, né? Você faz a COP30, mas também deixa explorar na bacia do Amazonas, né? Mas também nós exploramos na bacia de Santos a 200 metros da praia, 200 quilômetros da praia de Copacabana. Então como é que nós não vamos, né? Bom, e você acha que foi importante essa conferência? Foi muito importante para a juventude? Então eu entendo que, só para terminar essa questão, para o próprio governo era interessante eles estarem lá para ouvir. Tem os jovens do Brasil inteiro, então houve ali um momento que eles estiveram presentes. Pude acompanhar ali com eles também, com uma comissão que teve junto nessa conversa. Então foi importante também. Vai ser levado a carta dos jovens, ela está sendo levada para a COP. Na abertura vai ter a carta musicada também, construímos lá com os jovens. Então ela teve uma importância para levar qual a visão do jovem brasileiro para o mundo, de como ele está olhando o futuro do Brasil, pensando em todos os biomas, né? Foi extremamente importante
essa presença e os jovens serem ouvidos ali pela autoridade máxima do país, né? Sim, Foi importante. Agora, bom, e tá de parabéns também aí as nossas autoridades, porque você promover, estimular conferências tem validade quando você vem ouvir o resultado delas, né? Então eles vieram ouvir o resultado delas. Mas você também faz um trabalho um pouco longe aqui de nós, que é no Rio de Janeiro, que diz respeito à construção de cenários lá para o futuro do Rio de Janeiro, né? Que tem uma questão social muito impactante, né? Que, vamos ser sinceros, a gente acabou de ver aí recentemente uma questão, e não quero chegar no mérito se está certo ou não está certo, porque o governante lá que está enfrentando essa questão da criminalidade, né? Tem essa questão social, né? E a criminalidade impacta, e tem uma questão ambiental muito grande também no Rio de Janeiro, né? Você andou atuando lá na construção do cenário para o futuro do Rio de Janeiro. Como é que foi isso? Isso, esse trabalho ele foi feito junto com um grupo, uma organização internacional chamada Rios Partner. Certo. Ela é criada, ela surge, Marcos, com uma ideia, com um trabalho que a Duncan Rainey, que era quem criou essa metodologia, com a Shell na época. Que eles tinham uma proposta de imaginar o que poderia acontecer com essa empresa, independente do que pudesse acontecer no mundo. Então eles ficavam imaginando diversos cenários para o futuro, né? E acertaram muitas das coisas, né? Certo. Então ele percebeu que você pensar sobre o futuro, os diversos cenários, sem você ter um viés ideológico, algum viés específico, não que seja ruim, mas que você tem um viés somente por uma linha de pensamento, fica difícil para você imaginar o futuro, né? Certo. Então, após ele ter feito isso, que ele teve um trabalho com muito êxito, ele foi chamado na África do Sul, após o Apartheid, para fazer esse trabalho. Então, ele tinha a ideia de que nós coabitamos um mesmo espaço, né? Temos aí, vivenciamos com pessoas que pensam diferentes, e não há como você combater as pessoas, porque as guerras já levam problemas muito maiores. Então a ideia era você trabalhar com pensamentos diversos. E ali, tanto ali na África do Sul, ele começa a trabalhar com essas pessoas e pensar um cenário, cenários nem tão distópicos, né, nem tão ruins, mas também cenários um pouco mais pessimistas, com cenários nem tão utópicos, mas um pouco mais otimistas. A ideia é ser realista do que pode acontecer. Certo. E aí ele faz isso também na Colômbia, após a morte do Pablo Escobar, que recuperar o tecido social. Que é uma situação difícil, né? Extremamente difícil, né? Porque, para quem não assistiu, eu recomendo que assista Narcos. Exatamente. Né? E você vai ter uma ideia da influência que existia desse traficante e da ligação que ele havia com a sociedade local. Porque quando o Estado, que a gente diz Estado, é o poder público, ele deixa de funcionar, muitas vezes isso aconteceu na Colômbia, o poder paralelo do tráfico acabou assumindo essa função social e aí no Rio foi como? E aí foi dentro dessa mesma perspectiva, né? Porque eu tinha feito um trabalho no Rio há pouco tempo, que era o Fórum das Juventudes Rio 2030, em homenagem aos 30 anos pós a Rio 92. Certo. Então, feito um trabalho bem interessante com jovens lá e fomos convidados aí para fazer parte. E daí eu consegui acompanhar, eram 50 empreendedores sociais do Rio de Janeiro. Certo. Então você tinha ali, desses empreendedores sociais, você tinha policiais que foram ligados ao BOP, pessoas que atuam em comunidades e que têm que dialogar com o Comando Vermelho e com milícias. Então você tinha arquitetos, pessoas antagônicas entre si, né? E que a ideia era negociar ali, pensar E ali eu eu era o único de outro estado, né? O único que não era carioca, que estava ali. Era você estava lá de bico lá. Tava lá, fiquei ainda na equipe editorial, porque eu conhecia bem a metodologia, né? Então eu acabei ficando trabalhando com o pessoal ali. E foi um trabalho muito interessante, porque ali você percebia a complexidade que acontecia ali no Rio, e uma questão social, né? Então você percebe que não é tão simples assim para as pessoas, como você disse. Para nós que estamos vendo pela televisão é uma coisa, né? Exatamente. Mas no dia a dia é diferente, né, Diego? É muito diferente, porque as pessoas convivem com isso ali, muito, muito simples. Sim. Pessoas muito próximas, então familiares e outros estão ligados. De repente está um primo seu ali envolvido. Exatamente. Foi criado com você. Então tem uma ligação afetiva, né? Isso, exatamente. E ali nós criamos 4 cenários, né? Que são os cenários que o cenário que a gente disse que poderia ser mais complexo, que infelizmente a gente está vendo que tem um fruto nesse caminho, que a gente chamou de cenário ouriço. Certo. Depois tem o cenário boto cinza, que é um cenário que dá uma melhorada. O cenário da abelha uruçu,
Sim. que é uma abelha nativa lá também, que é um cenário mais uma comunidade mais harmônica. Mas vale a pena dar uma lida. Não vou entrar muito em detalhe, mas se o pessoal quiser saber, colocar cenários futuros do Rio de Janeiro, vão ter lá, ele vale para muitas outras coisas. Mas o mais interessante é você perceber que as pessoas, mesmo pensando diferentes, Sim. enquanto humanos, elas coabitam o mesmo espaço. Se não tiver como você negociar aquele espaço para que fique bom para você e para o outro, é impossível avançar, né? Tá. Então, esse trabalho no Rio foi bem importante. Democracia e diálogo. Exatamente. E ele teve um reflexo ainda, né? Porque muitos grupos que estão conseguindo atuar em redes ali, tanto auxiliando as comunidades com o que vem acontecendo, né? Quanto quem também está vendo como está acontecendo para a parte institucional mesmo. Dá para você ter uma noção melhor de como o governo pode agir e minimizar Exatamente. os impactos de, né? Isso. Hoje, como você falou, é uma linha mais agressiva de atuação, né? Exatamente. Não estou aqui para julgar. Eu também não vou entrar nesse mérito agora, mas não vamos entrar nesse mesmo. mérito, mas é uma linha, uma escolha de uma linha de uma forma. Também vamos entender, viu? Não vamos também massacrar o governador do Rio, porque ele alega que ele está enfrentando a criminalidade nacional, está vindo para lá se alojar. Então ele talvez tinha que fazer isso para impedir isso. Bom, sim, é um processo forte ali mesmo, né? O Rio é bem complexo. Né? Ô Jim, você me dá licença, tem mais coisa para perguntar para você aí, mas eu preciso mandar um abraço para a rapaziada que assiste o programa aqui, né? Então eu quero mandar um abraço para o meu amigo Anderson Rodrigo, lá do bairro Maciel. Maciel tem muita natureza lá. Maciel é lindo. Muito bonito lá o Maciel. E o Anderson Rodrigo, meu amigão lá, diz que ele gosta de nadar nessa frio mesmo, ele gosta de nadar na cachoeira lá e sem roupa ainda, rapaz. Você acredita? Vai ficar constipado, como a gente diz, viu, Anderson Rodrigo? Um abração para você, meu amigo Anderson Rodrigo. E outro abraço eu queria mandar pro meu amigo Adailton ali do Vale Verde, o Du, meu amigo Du e o meu amigo o Anderson Rodrigo. Os dois estão chateados porque o Palmeiras passou para a final da Libertadores e doeu nos 6, né? Fazer o quê, né? Vocês dois são corintianos, vocês estavam lá com o secador secando o Palmeiras, mas não deu certo. E aí o Luiz me deixa essa caneta aqui do Corinthians para me provocar, né? Mas não tem problema, viu? O Corinthians para nós é co-irmão. Quer mandar abraço para alguém, Dinho? Mandar um abraço para meus filhos também, aproveitar que eles vão estar acompanhando também, a Alicia e o Dastan. Quantos anos tem a Alice? Minha filha tá com 12 anos e meu filho tá com 6 anos. 12 e 6 deu uma boa separadinha. Deu uma boa separadinha. Tá certo. Que time torce a criançada? Meu filho é São Paulino, minha filha é mais na parte das artes. Ela já é mais na... O filho é São Paulino. São Paulino, gosta de futebol. Eita, maravilha. Então, mas dá tempo do menino mudar, hein? Dá tempo do menino mudar. Muito bem. Odin, você falou aí do cenário do Rio, mas você participou de um evento em Paraopebas, né? Que é Pará, né? Próximo da onde a gente vai ter a COP, né? Isso. E parece que nesse trabalho que foi feito lá, explica para mim o que foi esse trabalho, mas depois eu queria conversar com você sobre a experiência que tem lá de mineração e meio ambiente. Bom. Sim. Eu fiz trabalhos assim, Marcos, em todos os estados do Brasil, né? Alguns muito mais focados com jovens, mas sempre de construir metodologias para facilitar grupos a construir projetos, construir ideias, cartas, enfim. E lá em Paraopebas é a região que tem no solo você encontra o maior número de ferro. Minério de ferro. Minério de ferro. 60% do solo é ferro. Entendi. É um solo que você pega nele, é um solo diferente. Ferroso. Fica do lado ali de Serra Pelada, a região que tem muitas pedras preciosas. É uma região que você tem muito minério. Exatamente. Ali ele fica a 700 quilômetros de Belém. Certo. E não tem como deixar de explorar, porque a região precisa se desenvolver. Sim, o que ela tem de potencial é o minério de ferro. Como que foi primeiro esse evento lá em Paraopebas? Como é que foi? Paraopebas, ali tem um trabalho muito ligado que a Vale, ela atua em parceria direta com o ICMBio. Sim. Porque ali é de interesse nacional, né? Onde se extrai de infraestrutura, né? Porque é com ferro que se faz quase tudo ali. Então, a Vale já atua ali há um bom tempo. E ela tem essa ligação muito forte com o ICMBio. Sim. E ali tem a maior
tamanho de exploração de minério, né? Tem um Sim. buraco enorme ali que foi feito e realmente Sim. ali é uma região muito bem trabalhada com isso, né? Tanto Sim. que é uma cidade que o PIB dela é altíssimo. É uma altíssimo. região Porque gera renda. gera muita renda. Minério gera renda, gera distribuição de renda também, emprego para a turma Sim, que sim. dá renda. E ali tem um trabalho interessante, porque é dentro dessa linha do que eu falei sobre parcerias, né, negociação, a Vale atua junto com a SMB. Então, eles têm interesses ali difusos, mas que eles tem que conversar, né? Sim. Então Eles sentam para conversar. para conversar. É uma empresa, então, com a mente aberta, entende que é preciso preservar o meio ambiente e é possível fazer exploração mineral, gerando renda para as pessoas, mas também preservando o meio ambiente. Né? Sim, ainda não gostaria de... É importante ressaltar que com o que aconteceu em Minas também foi um problema que ela também teve, que ela se responsabiliza por isso. Sim, Brumadinho. É importante ter esse olhar também de como foi ali, mas então também ela tem feito umas políticas de segurança quanto a isso também. Certo. E lá em Parauapebas, como essa região de grande potencial de minério, foi feito um trabalho interessante, porque eles convidaram os principais cientistas brasileiros das áreas ambientais, tanto da área de fauna, de flora, de cavernas, de recursos hídricos. Então ali tinham 60 cientistas brasileiros de mais alto escalão ali, e a ideia era eles conversarem para pensar qual área que poderia ser explorada o ferro, porque não tem, infelizmente não seria no mundo ideal que nós conseguimos não precisar mais explorar, mas de fato acontece a exploração, ela é necessária. Para isso ela precisa ter ciência, pesquisa, para você saber como ela pode ser feita, né? Sim. Então ali esses cientistas ali, todos brasileiros, pesquisadores, eles começaram a conversar, a pensar sobre como deveria ser a área, aonde deveria ser feita essa exploração e até que ponto ela poderia ser feita. Então houve essa abertura. Então tinham pesquisadores, isso eu achei muito interessante, muitos pesquisadores cientistas trabalham para a Vale também, com dados ali. É a região da Amazônia com mais dados que você tem sobre a floresta de modo geral, sobre os recursos hídricos. E ali, Marcos, era interessante porque haviam cada cientista ou cada área, ele tinha uma forma dele conseguir pensar ou estabelecer ali por que aquela região era mais importante, os recursos hídricos. Então a minha função ali era facilitar a conversa, a linguagem entre eles, né? Certo. E ali decidir qual que seria o caminho. Esse trabalho ele ainda vai ter outros encontros que vão acontecer, porque não é simples de se fazer, né? Certo. Mas já avançou muito ali. Então você percebe, por exemplo, o que a gente chama dos troglóbios, que são os animais que vivem em cavernas. Sim. Então a importância da existência deles, e você consegue entender o porquê. Então, você vai explorar ferro, minério ali, qual que é a distância que eles têm que ter. Então você consegue entender ali pelas pesquisas qual vai ser o mínimo de impacto para aquele povo, para aquelas comunidades de animais que necessitam das cavernas, né? Assim como era interessante também, lá nós temos uma flor chamada caragiensis, que ela só existe ali naquela região onde tem... Parece cerrado, que é muito diferente da Amazônia essa região, então, que é muito ferro, né? Então, só tem aquela flor ali que é muito importante, então... É uma flor que certamente precisa de uma quantidade maior de ferro. Exatamente, só existe ali no mundo. Então, como é que você vai fazer? E dali tem um ecossistema de insetos e outros animais que dependem dela ali, né? Sim. Então, até que ponto é importante ela, até que ponto vai causar impacto, aonde vai causar impacto nela, né? Essa colocação sua é o seguinte, você está falando ali de uma região onde o PIB passa a ser alto por causa da presença da mineração. E eu tenho uma coisa que eu sempre defendo, Jim, que é o seguinte: não existe melhor programa social do que um pai de família empregado com condições de sustentar a sua família com esforço do seu trabalho. Então a gente tem que ver para esse lado também. Com certeza. Pelo que você está colocando, é possível coexistir mineração e preservação do meio ambiente? Usar a estrutura, o dinheiro ganho com a mineração para também se preservar o meio ambiente, com essa experiência que você teve lá em Parauapebas? Com certeza. Eu acho que, inclusive, o Brasil, tanto o Instituto Chico Mendes, principalmente ele como órgão de fiscalização, ele tem profissionais altamente competentes, uma estrutura muito boa de trabalhar com licenciamento ambiental. Sim.
Ainda que há pouco tempo o Brasil ainda quase que fica um pouco mais fragilizado em relação a isso, mas com capacidade técnica alta mesmo, altíssima de capacidade técnica, eles conseguem não só ter essa noção de ciência, mas também eles são muito bons para dialogar. Então, nós temos ali um grupo no Brasil que consegue dialogar de forma muito, muito interessante com essas empresas. Então, ali, eu acho que é um exemplo muito importante de que é possível, sim. Que é possível, sim. Porque, por exemplo, para fazer essa exploração que vai ser feita lá em alguma região, sim. São diálogos, são 2 anos de diálogos aí com todos os cientistas do Brasil, com a Vale fazendo esse trabalho mesmo, investindo nisso para que haja essa conversa, com a SMBio trabalhando em conjunto, e ali você percebe que é possível, sim, você fazer essa exploração. É possível fazer a exploração mineral com preservação do meio ambiente. Sim, porque aí você entende que a empresa ela ouve a ciência também, e a ciência entende que a empresa é importante para a infraestrutura do país. Sim. Então uma coisa que é muito interessante que você está falando, Diego, porque há alguns dias nós tivemos aqui em Capão Bonito a primeira jornada da mineração do Vale do Ribeira e Alto Paranapanema, né? Que compreende a nossa região sudoeste, né? E esse evento foi na FATEC de Capão Bonito e se discutiu muito isso aí. E uma das coisas que foi apresentado pelo pessoal da mineração, que eles pedem uma maior colaboração. Eles não são contra parques, eles não são contra nada. Eles acham que é possível coexistir o meio ambiente e o trabalho da mineração, porque eles dizem o seguinte: a mineração tem uma questão peculiar, gente. Você não faz mineração aonde não tem o potencial mineral. Então, se você tem, vamos lá, a mineração é uma coisa muito ampla, né? Aqui nessa xícara aqui que nós estamos bebendo aqui, nós temos mineração, que é cerâmica. Nós temos a água, que é água mineral. Então, tudo isso aí, gente, a mineração tem uma importância na vida da gente muito grande. Então, eles entenderam que é possível fazer mineração e aqui tem potencial para exploração mineral e mostrar a comparação de regiões, como o Jim está falando aqui, de Paraopebas, onde deve ser o maior PIB do Pará, deve ser Paraopebas. É o 5º maior PIB do país. Então, tá vendo, gente? Isso aí é o seguinte. Também é importante que essa mineração, ela dê, na sua outra mão, geração de renda, consequentemente, boa qualidade de vida para a comunidade em torno. Porque onde você tem empregos com melhores salários, você consegue ter melhor estrutura para toda a comunidade, certo? Sim, sim. É mais justo, né? Sim, sim. A nossa região aqui, ela tem, como eu costumo dizer, ela teve 3 ciclos de mineração importantes. Desde os caigangues, que foram os indígenas que passaram aqui há 10 mil anos com o sílex, né? Sim. Depois a própria mineração do ouro e a do calcário, né? Que nós tivemos aí. Sem um parque preservado também, para mineração também não é interessante. Sim. Porque para eles, como você disse, nesse espaço tem recursos naturais, para eles também é importante ter esse incentivo também de ter esses parques, de ter esses espaços preservados, né? Sim. E o Código da Mineração, ele tem muito essa visão também, Marcos, porque onde você começa a explorar, vamos dizer que eles vão começar a explorar aqui um minério aqui. Sim. Então ele entende que aquele espaço onde começou a explorar o minério, você vai sempre usar aquele espaço ao máximo que puder. Por quê? Para você não precisar fazer de novo aquele mesmo buraco em outro lugar. Exatamente. Então ele tem essa visão. Então o que vai acontecendo enquanto você está fazendo essa exploração ao redor? Quanto você vai recuperando, né? Sim. Então você vai, possível, sim. No momento, o que o Jim está falando, no momento que faz uma exploração, você já vai recuperando o espaço em torno. E muitas vezes o espaço, vamos citar um exemplo aqui, gente. Parque do Ibirapuera, São Paulo, era uma pedreira. Ele foi transformado num parque. Depois aquele espaço onde houve toda a exploração necessária, certo? Explorou, depois transformou-se num parque, porque foi a modificação do ambiente para a comunidade, né? Então eu acho que essa ideia é muito possível, né? Sim, e por que eu falo isso também, Marcos? De modo geral, eu entendo sim que precisa que há essa linha mais radical de ambientalismo sobre essa questão dessas explorações, mas no nível que estamos de sociedade, não há como você não fazer. O que precisa fazer? Precisa ter sociedade, ciência e pesquisa. E o radicalismo de qualquer lado. Exatamente, né? não é difícil o diálogo.
E precisa ter esses financiamentos para que você consiga entender desse processo que está acontecendo, como que você pode recuperar isso e como é que você faz disso para que no futuro sejam outras formas de exploração, outras formas de se utilizar. Mas sem essa união, é simplesmente vaidade de se falar o que você sente que deveria ser, sem entender que o outro necessita daquilo, né? Porque o radicalismo aí, Dinho, é uma coisa muito importante que você falou. O radicalismo, ele seja de um lado ou de outro, ele não é benéfico. O benéfico é que tanto ambientalista como mineradores possam achar um denominador comum para que os dois possam atuar e que quem ganhe com isso é a sociedade em geral, certo? Isso, exatamente. É isso aí. E uma outra coisa nessa linha também, Marcos, quando a gente fala que nós estamos no último fragmento de Mata Atlântica preservado, entre Vale do Ribeira e o Alto Paranapanema, tem o Ricardo Cardim, é um paisagista, ele escreveu um livro há pouco tempo, e ele fala muito sobre essa relação da nossa Mata Atlântica com a floresta da Amazônia, que a floresta da Amazônia tem esse conceito de que ela foi plantada, né? Sim. Então as florestas, elas são espaços de manejo sustentável, né? Sim. Então temos aí um futuro, principalmente nessa linha que eu tô falando, desse investimento em pesquisa, e que ele pode ser muito bem utilizado com programas que você faça, que, por exemplo, mineradoras que atuam, elas consigam também ter um programa que elas investem em pesquisa na região. Sim. Isso é algo interessante que deveria ter como política pública em todos os lugares, para você conseguir entender essas florestas como manejo sustentável dessas populações que estão ao redor. Para que, pensando num futuro, né, como é que vai ser essas novas ferramentas de utilizar. Até porque hoje o momento não é nem minério de ferro, essas coisas. Hoje é a tal das terras raras, né? Que tem um país no mundo que domina a tecnologia, que é a China, né? Sim. E que com certeza outros países, e o Brasil vai ter que se inserir nisso, vai ter que dominar, porque o futuro é dependente das tal terras raras, né? Exatamente. Então tem que fazer essas... porque imagine que uma floresta ela é um espaço ainda que tanto as florestas quanto os oceanos, né? Sim. São espaços que ainda precisam ser muito entendidos ainda. Sim. Precisa ter esse investimento. Para a gente se desenvolver, não dá para a gente pegar e achar o seguinte, gente, olha, nós temos aí um debate mundial que todos os chips de computadores, telefone, de carro, de veículos, hoje está tudo tão automatizado que precisam dessas terras raras que hoje a China domina. Outros países estão começando os seus primeiros passos e o Brasil vai dar os seus passos, que é o mineral do futuro, né? Sim, que vai desenvolver, e nós temos que estar preparados para isso. Nós não podemos ficar desantenado com a realidade mundial. Nós temos que ter o celular. Hoje em dia ninguém vive sem celular, Jim, vive? É verdade. Não tem como. Não tem como, né? Muito bem. Ô, Jim, esqueci de perguntar alguma coisa para você? Acho que falamos bastante coisa. Eu falar bastante coisa. Deu para falar bastante coisa? Sim. Tá. Então, pessoal, eu queria aqui agradecer o Diego Jim, que veio aqui bater um papo. Vou pedir para você, Jim, você vai ter um compromisso comigo. Depois dessa nossa entrevista aqui, mais para frente, passando aí uns dias da COP30, queria que você trouxesse aqui, você e mais alguém aí, para a gente discutir os resultados da COP30 para o Brasil e para o mundo. Que é importante a gente discutir esses temas que são fundamentais para que a gente faça. A gente reclama muito do nosso país, mas a gente sabe que o nosso país ainda ele faz um esforço grande, embora não sejamos um país totalmente desenvolvido, embora haja muita injustiça social no país, né? Não há uma distribuição de renda mais justa como existe em outros países, mas a gente faz um esforço no Brasil para preservar o meio ambiente, esforço que outros países ricos não o fazem, né? Então, depois eu peço para você que você tenha um compromisso aqui comigo de trazer alguém aqui e junto com você para a gente debater alguma coisa sobre a COP30, tudo bem? Sim, acho extremamente importante, né? Vai acontecer, estamos às vésperas aí, vai acontecer em breve. Em breve, e acho que é importante debater sobre isso, principalmente, né, sendo debatido na região onde está todos os olhos nela, né? Certo. Eu acho que é importante falar sobre isso, sim, Marcos. Porque a conversa vai ser no Amazonas, né? No Rio Amazonas, que é fundamental. Exatamente, né? Eu acho que foi muito feliz a levar essa conversa para o Pará, né? Exatamente. Porque vai ser importante o pessoal ver ali o importante da preservação de algo como o Amazonas, né? Muito bem, a gente bateu um papo aqui com o Diego Jim. Quero agradecer, Diego, você por ter vindo aqui.
Quero agradecer a todos aqueles que nos assistiram aqui, desejar para vocês uma boa noite e até breve. E o Dinho aqui já está acertado com nós de vir discutir sobre a COP30. Certo, Dinho? Certinho. Valeu, pessoal. Uma boa noite a todos.